Meu Deus, e quanta coisa eu tenho para te contar de ótica, meu querido. Então olha só. Não te preocupa se não tem nada na apostila de ótica. Eu nem sei se tem ou se não tem. É até bom que não tenha nada. Assim tu pode só te focar no que eu vou te contar. Primeiro, ótica. O que a ótica estuda? Estuda os fenômenos relacionados à luz. Se tem luz na brincadeira, a ótica vai estudar. Nós poderíamos separar a ótica em 3 tipos de óticas diferentes. Ótica geométrica, que trabalha só com a parte de geometria, é a que eu vou iniciar hoje. Ótica fisiológica, que explica o funcionamento do olho humano, os cones e os bastonetes, as células que tem lá na retina, e explica o que cada uma faz. Vai falar do olho, que tem a córnea, que tem o cristalino, certo? Que tem o globo ocular, vai explicar os defeitos da visão humana, miopia, hipermetropia, astigmatismo, mostrar como é que cura cada uma delas. E tem a ótica física, que trabalharia a luz como radiação eletromagnética. A gente explica um pouco melhor o que é a radiação eletromagnética. A que nós estamos no momento adequado para trabalhar é a ótica geométrica. Nós vamos começar com ela. Aliás, né, já que vai estudar a luz, né, vamos descrever o que é luz. Luz é radiação eletromagnética. Radiação eletromagnética capaz de sensibilizar a retina humana. Ou seja, tem animais que enxergam uma gama de radiações diferentes da nossa. A cobra enxerga radiação infravermelha com a fosseta L'Oreal, né? E nós não enxergamos radiação infravermelha. Logo, radiação infravermelha não entra na parte de ótica. Estudos fenômenos relacionados à luz. A radiação não é capaz de sensibilizar a retina humana. Cara, quando eu falo de radiação eletromagnética para os meus alunos, eu gosto de comentar todas as 7 radiações que existem. Desde as ondas de rádio, também chamadas de ondas hertzianas, até os raios gama. Seria legal, inclusive, tu saber na ordem certa essas radiações, na ordem de frequência crescente. Depois de ondas de rádio, micro-ondas. Depois de micro-ondas, infravermelho. E aí vem o vermelho, alaranjado, amarelo, verde, azul, anil, violeta. Tudo isso é luz. E na verdade é uma pequena casquinha das radiações todas. Como termina com violeta? Ultravioleta, para finalizar, raios X e raios gama. Vai ter uma aula aí para frente que eu vou te mostrar como é que cada uma delas são geradas. Como cada radiação eletromagnética é gerada. Cada uma tem a sua especificidade, a sua aplicação, suas características próprias. Aqui na ótica nós vamos estudar só luz. Para começar então a ótica geométrica, eu vou comentar os princípios básicos da ótica geométrica. São só 3 princípios básicos que explicam uma série de coisas que nós enxergamos. Primeiro, a luz propaga-se em linha reta. E já que a luz se propaga em linha reta, quando eu tiver que representar um raio de luz, eu usarei uma linha reta. Linha essa que só tem que ter uma setinha indicando da onde para onde a luz está indo. Então um raio de luz representado com uma linha reta e uma setinha dizendo da onde para onde ele está indo. Me prova, o que é no dia a dia que prova para as pessoas que a luz anda em linha reta? A sombra dos objetos mantém o formato do corpo que originou a sombra.
A única explicação para isso é que a luz anda em linha reta. O fato de a sombra dos objetos terem o formato dos objetos. Outra, os raios de luz são independentes. Os raios de luz são independentes. A prova de que os raios de luz são independentes é o fato de tu enxergar. Quando eu olho para essa galera aqui na minha direita, tem luz vindo de vocês, refletida na casquinha de vocês, oriunda ou da lâmpada ou do sol. Bate em vocês e vem para o meu olho. Aí eu viro o rosto para lá, eu vejo outro pessoal, não vejo mais aquele pessoal, mostra que tem luz vindo aqui. A pergunta é, será que quando eu olhei para essa galera daqui, a luz que vinha de lá deixou de vir? Não, né? Deixa eu ver. Não, a galera daqui ainda. Quer dizer que tem luz vinda daqui, indo para lá. Se eu dou um passo para cá, a luz que antes estava passando por ali, continua passando por ali. Deixa eu ver. É verdade. Já que tem luz vinda dali, eu continuo enxergando vocês, só tem uma explicação. A luz que vem de vocês em direção ao meu olho, cruza com a luz da galera que vai para lá, e quando se cruzam, não paro nem para dar oi. Por isso que a presença daquele grupo não interfere a observação deste grupo, e vice-versa. Então tu vê, às vezes não para pensar. Mas o fato de enxergar as coisas à tua volta é a prova cabal de que os raios de luz são independentes. Os raios de luz são independentes. Resumindo, quando dois raios de luz se cruzarem, não vão parar nem para dar oi. E um não vai ajudar nem atrapalhar o outro. Vão passar batido, sem interferência. Terceiro e último princípio que eu uso para ótica geométrica. Em alguns livros tem um quarto princípio. Terceiro princípio, os raios de luz são reversíveis. Os raios de luz são reversíveis. Que história é essa de um raio de luz ser reversível? Imagina que tem um espelho em algum lugar e tu observou um raio de luz batendo no espelho e sendo refletido. O que será que acontece se eu pegar um outro raio de luz e jogar exatamente na mesma direção do primeiro raio refletido? Quando eu fizer isso, o novo raio refletido obrigatoriamente tem que ir exatamente na direção do primeiro raio. Não tem o porquê de fazer um caminho diferente. Se o segundo raio fizesse um caminho diferente do primeiro, única explicação, o espelho pensa. Afinal, o raio refletiu exatamente no mesmo local do espelho, né? Se o raio que veio de um lado, o espelho refletiu de um certo jeito, o raio vem do outro lado, aí o espelho pensa, já que ele está vindo da esquerda, eu vou refletir diferente. É a única explicação que faria o raio refletir de uma forma diferente. Como os espelhos não pensam, eles não sabem onde é que o raio está vindo, ele reage assim como uma bolinha quicando no chão. Ok, professor? O raio de luz se reflete no chão do espelho, assim como uma bolinha se reflete no chão quando tu joga ela. A criança, desde novinha, ela está querendo quicar uma bolinha no chão. E ela faz isso. Quando começa a ficar mais desafiador e ela tenta quicar com as duas mãozinhas, ela tem intuitivamente a noção de que a maneira como ela empurra a bola no chão vai ser a maneira como a bola volta para a outra mão. Se eu bato assim, ou se eu bato assim, né? Eu já teria que fazer assim para poder brincar com a bola, né? Então, na verdade, teu cérebro, desde que tu é uma criança, ele tem a noção de como a reflexão ocorre. Né? A gente só não sabe isso com consciência, mas inconscientemente, quando a bola ficou no chão, o jovem já vai com a mão na posição certa, porque o cérebro antevê como vai ser a reflexão da bolinha no chão. Daqui a pouco vou falar das leis da reflexão e vou falar um pouco mais sobre isso. Até agora eu só te falei que ótica estuda a luz e que a luz é radiação eletromagnética que sensibiliza a retina humana, e te contei os 3 princípios que norteiam a propagação da luz na ótica geométrica. Cara, vou te dizer que só com isso dá para explicar um fenômeno muito legal. Um fenômeno muito legal que quando os professores fazem lá no ensino fundamental com a gurizada no 8º, 9º ano, o pessoal fica com os nervos em pandarecos. Dá uma olhada nessa experiência aqui, muito interessante, chamada câmara escura. Cara, pode fazer hoje, quem não curtiu isso no fundamental, pode fazer hoje, é uma delícia fazer isso. Pega uma caixa de sapato em casa,
faz um furinho com palito de dente, vai para um quarto escuro. Aliás, para poder enxergar o que eu quero, seria legal tu recortar o fundo da caixa de sapato e colar papel manteiga ou papel vegetal no lugar. Deixa eu fazer papel manteiga ou papel vegetal de outra forma. Papel manteiga ou vegetal é aquele que é bem translúcidozinho. Já vamos falar sobre isso. Aí tu entrou no teu quarto bem escuro e está um belo dia de sol. O que tu vai fazer com essa câmara escura? Tu vai fechar bem a janela do teu quarto, deixar uma frestinha e vai apontar esse orifício para a frestinha da janela, bem na direção da árvore que está lá no teu quintal, bem iluminada a árvore. A árvore de cabeça para cima de preferência, né? Essa árvore vai ser o teu objeto. Quantos raios de luz saem do topo da árvore mesmo? Quantos raios de luz será que saem desse ponto que vocês enxergam? Infinitos é a resposta certa. A prova de que tem infinitos raios de luz saindo daqui é que essa luz está entrando na bolinha transparente que tem no teu olho, no olho de cada um de vocês. E mesmo que tu mexa o teu rosto para uma nova posição, tu continua enxergando a bolinha, mostrando que não só no teu olho nessa posição, mas na nova posição tem luz entrando nele. E no olho de cada um de vocês está entrando essa luzinha. Eu só posso sonhar então que tem infinitos raios de luz saindo daqui, indo para o olho de cada um de vocês. Beleza? Não é um absurdo isso que eu estou falando, certo? O senhor não daria para contar esses raios? Olha, cara, falando de física moderna até daria. Mas aqui na ótica geométrica a gente simplesmente fala que são infinitos os raios de luz. Eu não vou desenhar esses infinitos raios de luz, né? Senão eu morro e não acabo o processo. Mas certamente deve existir um raio de luz que sai do topo da árvore, passa pelo orifício e atinge o fundo da câmara escura. Certamente desses infinitos raios deve existir um que sai da base da árvore e atinge o topo da câmara escura. Por isso que a gurizada fica embasbacada quando vê estampada no fundo da câmara escura a árvore de cabeça para baixo. A galera não consegue compreender como pode a árvore de cabeça para baixo. Que porcaria é essa se na câmara só tem um furo? Tem um furo na caixinha. E por que a... Mas ué, tá explicado o porquê. O porquê tá ali, ó. A luz anda em linha reta e os raios de luz são independentes. Se essas duas coisas são verdade, a árvore tem que ficar de cabeça para baixo na porcaria da câmara escura. E já que esses triângulos aí têm os mesmos ângulos, eu posso dizer que esses triângulos são semelhantes. Se eu chamar de O a altura do objeto, se eu chamar de I a altura da imagem, o que vai aparecer ali na câmara então, no interior é a imagem. Se eu chamar de P' a posição da imagem, do orifício até onde a imagem apareceu, e se eu chamar de P a posição do objeto, a distância do objeto até o orifício, por semelhança de triângulo, eu poderia dizer que a base desse triângulo da esquerda, dividido pela base do triângulo da direita, é igual à altura do triângulo da direita, dividido pela altura do triângulo... A altura do triângulo da esquerda, dividido pela altura do triângulo da direita. O senhor não gosta dessa tua semelhança aí? Não tem problema, meu querido. Faz I sobre P' é igual a O sobre P. Não gostei, professor. Porra, chato, hein? P' sobre I é P sobre O. Qualquer relação tu pode fazer desde que obedeça a ordem adequada no primeiro e no segundo triângulo. Porém, na ótica se convencionou de que quando a imagem está virada de cabeça para cima, o tamanho dela é positivo. Quando a imagem está virada de cabeça para baixo, o tamanho dela é negativo. Essa imagem, por estar de cabeça para baixo, o tamanho dela é negativo. Quando eu for dividir o tamanho dela negativo pelo tamanho do objeto positivo, vai dar um resultado negativo na esquerda. Para obter um resultado negativo na direita, eu acrescentarei por conta própria o menos na equação. Essa equação vai nos acompanhar em câmaras escuras, espelhos esféricos e lentes esféricas. Na verdade, essa equação funciona até para espelho plano, só que ela é inútil para espelho plano, como eu demonstrarei na sequência. Outra coisa, para a fórmula já ficar definitiva. Quando eu pego lá uma imagem e divido o tamanho da imagem pelo tamanho do objeto, se a imagem é 3 vezes
ainda aumento transversal ou ainda ampliação. São os três nomes que o vestibular cobra para aquele sujeito ali, o A. Três sinônimos. O I, a galera chama de imagem, mas é um erro, é a altura da imagem. Logo, tu já sabe que o O é a altura do objeto, não é o objeto em si. P, posição do objeto, posição do objeto. E P', posição da imagem. Posição da imagem. Uma coisa muito doida de se pensar, né? É que teu olho é uma câmara escura. Aquela bolinha que a galera acha que é a menina dos olhos, né? Que é a bolinha preta do olho, não é preto aquilo ali, pelo amor de Deus. É uma região transparente para a luz poder entrar no olho. Ela só parece preta porque a câmara escura que é o teu olho é bem fechadinha. O oftalmo, quando vai enxergar o teu olho, né, por dentro, ele bota um colírio para dilatar a pupila e bota uma lanterna lá dentro. Ele vê o teu olho vermelhão, porque é cheio de vasos sanguíneos na parte de trás do teu olho. Para tu acreditar nisso, é só tu olhar a foto que tu saiu com o olho vermelho. Quando tu saiu com o olho vermelho na foto, é porque a luz foi refletida na tua retina cheia de sangue. Por isso que ficou vermelho o teu olho. As máquinas mais modernas fazem a luz piscar para a tua retina fechar, para a tua córnea fechar. Para a tua pupila fechar bem pequenininha e não deixar a luz ser refletida na tua retina. Por isso aquela piscadinha de luz antes do flash final da foto, para não sair o vermelhão do olho. Claro, tem máquinas mais modernas que depois tu pinta o olho, tá vermelho, tu vai lá com um programa de computador e pinta o olho, uma cor que tu quiser, bota o olho azul no cara que tem olho castanho, faz o que tu quiser. Mas essa para não deixar a foto sair com o olho vermelho na hora, né, a gente faz isso, joga um pouquinho de luz no olho, a pupila fecha, aí não fotografa a retina do indivíduo. Peraí. Teu olho é uma câmara escura, só que não é quadradinha como aquela. E tem lentes antes da luz entrar. Peraí. Agora tá vendo um cara de 1,70 m na tua frente, mais ou menos, né? Só porque o teu cérebro tá te provocando, né? Porque na verdade o que tá gerando essa alucinação de ter um cara de 1,70 m na tua frente é um carinha miniaturizado de cabeça para baixo que está projetado na tua retina. Tu concordas comigo? Dentro da tua retina tem um mini Otávio ali de poucos centímetros de cabeça para baixo na tua retina. Teu cérebro é que te faz enxergar de cabeça para cima e dá o tamanho, né? O tamanho é virtual, o tamanho que tu enxerga aí no teu cérebro, ele não é realista, né? É um tamanho virtual. Que viagem isso, cara. Quase não dá para acreditar que o teu olho funciona assim, como uma câmara escura. Muito doido. Bom, olha só. Eu tenho muitas coisas para te contar ainda da parte teórica. Por exemplo, como é que a gente classifica os meios ópticos? Ou seja, quanto ao comportamento da luz num certo material, como é que eles são chamados? Eles são chamados de opacos quando a luz não passa. Madeira, por exemplo, é opaca. A luz, quando atinge a madeira, boa parte dela é absorvida e boa parte dela é refletida. Deixa eu fazer os raios refletidos mais fininhos aqui. Vou fazer os raios chegando mais grossinho, ó, e o raio refletido um pouco mais fininho, mostrando que parte da radiação foi absorvida. Materiais opacos absorvem e ou refletem a luz. Madeira, concreto, alguns tipos de plástico, tecidos, dependendo da espessura, água suja. O que são materiais translúcidos? Materiais translúcidos são aqueles em que a luz passa sofrendo desorganização. Quando ela sofre desorganização ao atravessar o material, a gente acaba perdendo os detalhes daquilo que gerou aquela luz. A luz passou, mas ocorreu um processo chamado difusão, um embaralhamento dos raios de luz. Ó, aquelas janelas ali atrás me parecem translúcidas, ó. Eu vejo que tem alguma coisa atrás, mas eu não consigo ver com nitidez. Se um amigo teu estiver ali atrás, tu vai ver, ó, tem alguém ali, mas eu não sei quem é.
Tu não consegue enxergar com nitidez. Já o material transparente, a luz passa organizadamente. O ar, por exemplo, ele é transparente, o ar não poluído, né? Ah, depende da quantidade de ar também que tu bota, né? Se tu botar muita quantidade de ar, tu pode ter dificuldade para ver mesmo através do ar. Aí ele poderia até ficar translúcido. Mas camadas finas de ar são absolutamente transparentes. Eu representaria os raios chegando organizadamente no material, sofrendo desvios que nós estudaremos futuramente, né? A famosa refração, tão indispensável nas nossas vidas. Mas olha como os raios saíram com a mesma organização com a qual eles chegaram. E isso faz com que eu possa até ler através de material transparente. Eu consigo enxergar o objeto com riquezas de detalhes. Água, né? Alguns poucos metros de água pura é transparente. Se for, sei lá, uns 20 metros de água pura, já não é transparente, vai ser translúcido, certo? Ou seja, tem substâncias que tu não pode dizer se é transparente ou translúcida, se não contextualizar. Água do Tietê é opaca, pelo amor de Deus, não dá para ver 1 centímetro debaixo da água do Tietê, certo? Muito bem. Outra coisa que a gente classifica quanto ao comportamento óptico são as fontes de luz. As fontes de luz, elas apresentam uma série de classificações quanto ao comportamento delas. Vamos classificar as fontes de luz antes de falarmos das leis da reflexão. Então vamos lá. Cara, a classificação das fontes de luz tem várias, tá? Fontes de luz. Primeira classificação, quanto ao tamanho das fontes. Pontual. A luz sai toda de um único ponto. Extensa. A luz sai de vários pontos. Essa classificação ela é relativa. Lembrem-se, quando a gente olha o céu cheio de estrelas, as estrelas parecem pontos de luz, mas muitas delas são maiores que teu Sol. Ou seja, olhando daqui parece pontual. Se eu estivesse olhando de perto, seria extensa. Um bom exemplo para diferir a fonte pontual da fonte extensa é isso aqui, ó. Imagina uma lâmpada observada de longe, aí tu pega um material opaco de madeira, coloca próximo dessa lâmpada e tem uma parede atrás desse objeto de madeira que a gente vai chamar de anteparo. Existem infinitos raios de luz que saem dessa fonte pontual e vão em direção ao obstáculo e ao anteparo. E eu perceberia que a partir de um certo ponto, a luz consegue atravessar o anteparo, né, não bater no anteparo e atravessar, mas passar pela parte inferior do anteparo e atingir. Isto é um obstáculo, estou com problemas hoje para falar. Isto aqui é um obstáculo opaco, obstáculo. Isto aqui é um anteparo. Por exemplo, pode ser um pedacinho de madeira e a tua parede. E aqui a lâmpada. Fazendo essa análise com alguns raios de luz, o que eu percebo? Eu percebo que desse ponto para cima a parede vai ficar iluminada e desse ponto para baixo a parede fica iluminada. Assim eu posso dizer que essas regiões aqui são regiões iluminadas. Regiões iluminadas. Nessa região que não veio nenhuma gota de luz, eu chamo de sombra. Então tu vê, a sombra na física não é o que tu chama de sombra no dia a dia. Até porque as pessoas falariam que essas coisas que tem entre vocês aí são sombra, o que é mentira. Fisicamente essa coisa aí que tem perto de vocês, essas marcas no chão, não são sombra. A prova de que não é sombra é que eu vejo embaixo da sombra, ó, eu vejo a sujeira no chão que está embaixo da sombra. Se fosse sombra de verdade, a ausência total de luz, não poderia vir nada da região. Teria que ser escuridão total e completa. Se eu fosse fazer o mesmo experimento que eu acabei de executar com uma fonte de luz extensa, como uma lâmpada dessas fluorescentes, olha só que interessante o que ia ocorrer. Vou pegar aqui o meu obstáculo opaco mais uma vez. Obstáculo, uma madeira, um pedaço de concreto. E aqui a parede do teu quarto, onde tu vai projetar a luz. Esse é o anteparo. Não adianta agora eu fazer o mesmo estudo que eu fiz naquela fonte pontual.
eu vou ter que estudar o que acontece com a luz que sai da parte superior e da parte inferior da fonte. Certamente existe um raio que sai da parte superior e passa por cima do obstáculo. Certamente existe um raio que sai da parte superior e passa pela parte inferior do obstáculo. Com esses dois raios, o que eu concluo? Que daqui para cima, essa parte da lâmpada ilumina, e daqui para baixo, essa parte da lâmpada ilumina. Não, agora eu vou fazer a mesma coisa com a parte inferior da lâmpada. Certamente existe tanto esse raio, quanto este outro raio. Com esses dois raios eu concluo que daqui para cima é iluminado pela parte inferior da lâmpada, e daqui para baixo também é iluminado pela parte inferior da lâmpada. Chegou algum raio de luz nessa região? Nada. Nenhuma região da lâmpada consegue iluminar. Sobra. O que sobra? Doença na minha cabeça. Sombra. Sombra é o nome daquela região. Ausência total de luz. Essa região aqui e essa outra região ali, ambas as regiões daqui para baixo e daqui para cima, são iluminadas por toda a lâmpada. Então são regiões iluminadas. Ah, entendi, isso é sagrado. Então, não, querido, tem luz só isso. Regiões iluminadas. É só porque tem luz. Porém, da região onde começa a sombra até a região iluminada, vai ter um degradê de luz, indo da parte mais clara até a parte mais escura. E aqui da parte mais escura, ficando cada vez mais clara. Essas regiões que são parcialmente iluminadas, são tecnicamente chamadas de penumbra. Penumbra é só uma região menos iluminada que a outra. Olha a marca da minha mão chegando no quadro, ó. É sombra aquilo ali? Não, aquilo ali é uma penumbra. Beleza? Por isso que eu sempre digo que vocês são seres da penumbra, porque vocês estão sempre permeados pela penumbra, certo? Isso não é mal, tá, gente? Isso é bom. Beleza? Penumbra, uma região menos iluminada que outra. Agora sim, começamos na maciota veótica. A continuação natural seria de falar o que é fonte de luz luminescente e fonte de luz incandescente, fluorescente, fosforescente, bioluminescente, quimioluminescente, certo? Depois ainda nós vamos falar sobre as leis da reflexão, explicar o espelho plano, depois do espelho plano ir para espelho esférico, depois tratar a refração da luz para poder estudar lentes com vocês. Vai ser a continuação natural da matéria. Muito obrigado pela paciência e pela atenção, espero que eu possa voltar logo.